Nas ruas, nos prédios, nos veículos, nas vitrines. A mídia externa continua sendo uma das formas mais diretas e poderosas de conectar marcas e pessoas. Mas para ela existir, é preciso que todo um mercado se movimente. Hoje a gente vai desbravar o mundo de quem recheia tudo o que as marcas querem, o contato visual. Não entendeu? Então fica comigo que eu te explico. Sabe aquela fachada, aquele outdoor, aquele veículo adesivado? Enfim, para que tudo isso aconteça, existe uma galera que precisa produzir todos esses materiais. Então hoje o Fala Mercado abre espaço para falar sobre comunicação visual. Não necessariamente a mídia externa do ponto de vista do exibidor, que a gente já tratou aqui algumas vezes. Dessa vez eu lembro, inclusive já vou contar para os nossos convidados, eu lembro que é uma galera que não vai lembrar ou não vai nem saber. Tangos e Tragédias era uma peça de teatro que na época que particularmente eu trabalhava nessa área, inclusive, eles agradeciam os patrocinadores e eles diziam assim: o exibidor é aquele da placa, do outdoor, mas a empresa X, que era a fornecedora de comunicação visual da época, é a que bota o recheio no outdoor. Então, para quem não entendeu, hoje a gente vai conversar com dois empreendedores da comunicação visual. Então, sejam muito bem-vindos, o Ricardo Fantini, que é sócio da IF Pro, e o Sandro Tizotti, que também é empreendedor desta área, que também tem uma trajetória e daria para um currículo bom aí, né, Sandrinho? Mais de 23 anos. Então, Qual Signs? Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Massa. Eu que agradeço, né? Vamos lá. A gente agradece, né, o espaço, e sempre é bom falar um pouco do nosso mercado. Ele vem se transformando, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco disso hoje. Ele deixou de ser um pouco de mídia externa, comunicação externa, e está mudando bastante. Eu acho que hoje a gente vai conseguir conversar um pouco sobre isso. Vai, tem bastante coisa para falar. Bom, meninos, vocês são estreantes aqui no Fala Mercado, então eu vou contar para vocês que neste programa o protagonismo é do mercado. Portanto, tudo com vocês. Bora? Bora. Então vamos lá. Vamos começar contando para a nossa audiência de uma forma bem didática, né? Tem papel, tem lona, tem adesivo, tem uma série de materiais aí, tem material pra caramba pra gente poder rechear esses espaços visuais, né? Que a gente vai falar mais ainda sobre eles. Da onde vocês vêm, do que se alimentam, o que vocês fazem? Contem para a nossa audiência. Quem começa? A gente pode ir por ordem alfabética, a gente pode ir por ordem de idade, a gente pode ir por tempo de mercado. Experiência, né? Vai, Sandrinho. Idade, experiência. Tá engraçadinho ele aí. Tá. Ele começou cedo, né? Enfim, ele só trabalhou só nesse segmento, sabe? Mas enfim. Eu caí meio de paraquedas, né? Na comunicação visual. Eu era gerente de banco. E os donos da Allsigns, aqui de Porto Alegre, eram da família que eram os donos da Allsigns lá do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eles sinalizavam as plataformas da Petrobras. E então eles faziam assim um volume de dinheiro muito bacana. Muito bacana. Muito interessante. Muito, né? Eu nem sabia que volume era esse. E na época, a Allsigns ainda era uma rede de franquias. Existiam duas redes de franquias, assim, de comunicação visual, que era a Allsigns e a Fast Signs, né? E aí a Allsigns aqui, esse meu amigo morava em São Paulo e tal, e foi transferido para cá, e casou e tal. E aí resolveu abrir a Allsigns aqui em Porto Alegre. E aí já tinha uma Allsigns em Porto Alegre e deu a casa dos caras, dos donos, receberem uma herança e, não quero mais isso, vou cuidar da minha herança. E aí foi que onde entrou, assim, aonde eu fui parar, né? Porque no início da Allsigns aqui em Porto Alegre, eles não tinham um comercial. E aí precisava de alguém que fosse tocar o comercial e eu tinha enchido o saco do mercado e vim embora, sabe? E aí foi picado? Foi, porque naquela época, nós estamos falando assim de 2002, sabe? Tipo, maquinário, assim, era uma coisa assim bem específica, sabe? Mídia exterior, assim, eram os pontos de impressão que, sabe? Tipo,
Nem existem mais hoje. Eu ia dizer, isso significa que quando tu começou tudo era mato? Mais ou menos. Porque, basicamente, 2002, a gente tá falando de 23 anos atrás, era basicamente, por exemplo, em grandes formatos, era outdoor papel. Isso. Era outdoor papel, mas já tinha lona, né? Tinha muita serigrafia ainda. Mas lona pra outdoor, não? Lona pra outdoor. Já tinha em 2002? Já tinha. Jura? Já tinha. Essas front lights que tem de eu achei que era mais em 7,5 pequenos por formatos. 13,60, não. E assim, né? E as impressões naquela época, né? Ou era a base d'água, que daí tinha muita qualidade, né? Que daí tu só podia usar internamente. E as bases de solvente era tudo para grande formato. Não tinha máquina com ponto variável. Acho que a primeira que entrou foi a Mimac. Nossa. E aí, passando um filme na minha cabeça. Então, deixa eu te falar. Em 2003 ou 2003, eu acho, nós compramos a primeira Mimac, JV3, 160S. Gente! Ela imprimia em 6 cores, dólar a 13,30. Eu nunca vou me esquecer, porque quando nós compramos, todo mundo falou assim, vocês são loucos. É importado. E Vinha os cartucho. insumos, as tintas eram em dólar. Gente, só pra explicar rapidinho pra audiência, que assim, tá passando um filme na minha cabeça, eu tenho falado isso, porque eu atuei nesta área da comunicação visual, inclusive como fornecedores. Eu e o Ricardo, a gente conversava, né, que o nosso berço é esse, né, a gente cresceu basicamente nesta área. Então, o Sandrinho tá passando um filme na minha cabeça. E aí o seguinte, né? Quando vieram instalar a máquina e tal, e era um processo assim que hoje não entra na nossa cabeça, né? Sabe, tipo, eu preciso de tinta, e tu ligava para São Paulo para receber, sei lá, em 48 horas, que era via Sedex. E os caras despachavam sem falar que era tinta, porque senão nem vinha no avião. Né? Eu lembro, inclusive, dos lugares da impressão assim. desse maquinário. Até hoje eu lembro do cheiro. O cheiro fortíssimo da tinta, do solvente. Era realmente... Que, claro, rapidamente tu te acostumava, assim, né? Mas depois de um tempo, veio a questão toda dos EPIs, né? Da galera com máscara, enfim. Mas nessa época ainda não tinha. Não tinha isso, né? Era tipo andar no campo de hospital, assim, tipo, plano B ou de pintura. Exatamente. Essa época era como andar no banco de trás sem cinto de segurança, assim, era liberado. Tipo isso, era tranquilo. Não era julgado e nem multado. Não, tu podia fumar dentro do carro, com chuva e tal. Você fumava dentro de avião, né, gente? É verdade. Ricardo, como que tu cai nesse lugar? Meu pai sempre foi desse segmento, desde que eu nasci. Meu pai começou fazendo camisetas em serigrafia, então ele produzia, vendia na Redenção. Lembra que tinha aqueles bricks da Redenção, ele tava sempre existe lá. até hoje. Daí eu saí desse segmento quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar com TI, que não tinha nada a ver. Daí saí do ramo e pensei, vou formar a minha carreira fora. Aí fui fazer engenharia mecatrônica, estava trabalhando na Varig, como um terceirizado da Varig na área de TI. Não tinha nada a ver com o segmento, estava traçando a minha carreira. Depois, por coincidência, até acabei indo para uma empresa que é fornecedora do segmento, mas fui trabalhar como técnico. E daí um dia meu pai me sentou num churrasco e falou assim, eu tô cansado da empresa, vou fechar, não sei o quê. Só não vou fechar se tu vier trabalhar comigo e... pensa aí o que tu quer fazer e tal, não sei o que. Daí eu pensei, eu fazendo engenharia, já tava Isso eu tinha 18 anos, né? Mas eu comecei a trabalhar com 13 anos, então já tinha vivido essa vibe da comunicação visual, que na época era muito serigrafia, era fotolito, Daí acabei decidindo ir trabalhar com ele, obviamente quando eu voltei para trabalhar com ele, eu falei, beleza, vamos trabalhar junto, mas daí eu vou ser sócio da empresa, né, e a gente vai trabalhar diferente do que trabalha hoje, porque dessa forma não tá dando certo e a gente tá vendo, né. Pessoa com 18 anos chegou botando... Olha, eu aceito, mas existem condições. Mas assim, né, não sei se teu pai tinha formação, mas tu tá estudando, tu tá atuando, tu tá vendo que o negócio não tá funcionando. E o meu pai, ele é um cara que, assim, ele é um gênio pra ver coisas prontas. Projetos prontos, visualizar, desenhar, preparar, produzir. Ele era muito bom isso. Comercialmente, ele era muito ruim, né? E a gente sabe hoje, tá mais do que provado isso, que uma empresa hoje sem um comercial à frente do negócio
Uma operação que tenha só um cara só de produção ou só comercial, ela não vai. Não, né? isso em qualquer área, inclusive, né? Não é um privilégio da comunicação visual. Então eu entrei, daí mudei de curso, fui fazer administração, comecei a trabalhar, eu já sempre fui uma pessoa muito mais comercial e daí o negócio começou a fluir. A gente nós fomos sócio até 2015, esse ano faz 10 anos que a gente separou a sociedade. A gente chegou até 100 funcionários na época em que a gente era sócio, então tipo, a empresa cresceu muito. Obviamente, o que eu tinha de comercial não tinha de experiência administrativa. Então a empresa também teve problemas financeiros, se reestruturou. E ao longo dos anos a gente vai aprendendo, né? Porque eu tinha 20 e poucos anos e estava montando um negócio que é maior do que a gente tem hoje. Né? Então, em 2015 a gente separou, em 2020 eu já tinha conhecido o Alexandre, que é o sócio hoje, né, que é o meu sócio. A gente resolveu se unir na pandemia, porque também foi um momento em que todo mundo reavaliou tudo. Sim, claro, né? claro. Agora, esse mês, a gente está completando 5 anos de FPRO. Então é isso, eu tô nesse mercado desde que eu nasci. Me conheço por gente. Desde que eu nasci. Meninos, como é que vocês podem citar quais são os principais formatos hoje dentro da comunicação visual ou de repente a maior demanda que tem surgido? Porque, como eu falei, né, tem fachada, tem carro adesivado, tem outdoor, tem frontlight, tem PDV, né, todos os materiais de PDV, tem, enfim, sério, comunicação visual, gente, tudo que vocês vão, sei lá, vão a um evento, tem comunicação visual. Vão num shopping, tem comunicação visual. Transitam pela rua, tem comunicação visual. Então, assim, é realmente algo muito impactante. Mas vocês conseguem mais ou menos nos citar, assim, quais hoje os Acho principais até pelas formatos? nossas experiências, né? Eu sou o meu perfil é muito mais corporativo e PDV, alguma coisa de projeto especial, mas o Sandro tem um know-how que é totalmente diferente, que é em evento. Né, grandes eventos e tal, mas ele vai falar um pouco mais. Acho que o mercado ele tem isso, eu acho que uma das coisas importantes é escolher aonde quer atuar, né, porque ele é muito grande. Todo mundo em algum momento precisa do nosso serviço, então a gente tem que saber onde se posicionar. E aquela empresa que tenta fazer tudo, hoje ela acaba não conseguindo fazer nada direito, né? Então hoje, no meu negócio, a gente está posicionado como uma empresa de solução de PDV. Né? Então a gente consegue entregar uma loja completa, seja da fachada, da porta para dentro, com tudo que ela precisa. Né? Perfeito. Esse é o perfil que a gente tem se posicionado hoje. Claro que isso mudou. Durante um tempo foi exibidoras, os clientes foram frota. Essa semana passada a gente estava falando isso. Tinha épocas que a gente fazia 50, 60 carros no mês. Hoje, se fizer um a cada 2 meses, é muito. É muito. O mercado mudou muito e as empresas estão se posicionando, né, de forma diferente. Hoje uma empresa ela investe muito mais numa positivação num shopping, num evento, né? Então as marcas estão ativando essa conversa com o público em locais diferentes e a gente foi transitando esse caminho e mudando, né? A gente conseguiu acompanhar isso e ir trabalhando junto com as marcas para entregar o que eles precisam hoje. Legal. Né? Sandrinho. A gente sempre, eu quando eu fui lá quando eu fui para Alsignes, assim, né, eu queria atuar no mesmo segmento que a Alsignes do Rio atuava, né? Então fiz um trabalho em cima nessa época? Era basicamente Petrobras, que eles faziam as plataformas, né? E aí então ir para esse lado da indústria, sabe? Só que é que nem o Ricardo pegou e falou, sabe? Pô, tu tem como entrar, assim, tu vai para uma indústria, pô, tu tem como entrar pelos suprimentos, tu tem como entrar pelo compras, tu tem como entrar pelo marketing, dependendo da indústria, todos os setores têm seu próprio centro de custo e eles mesmos geram as demandas e contratam eles, sabe? Então, tipo... E aí eu fui trabalhar neste segmento. Só que lá pelas tantas surgiu um evento e eu, né? E o primeiro evento, assim, que eu fiz, né, posso falar? Foi o Globaltech. Pode. Foi o Globaltech na Fiergues, né, com a Capacitar Eventos. Eu nunca tinha feito nenhum. E para tu ver, resolvi encarar um evento dentro da Fiergues, que é um negócio gigantesco. Com uma máquina Mimac de 1,60 que imprimia 9 metros por hora. E eu falava, não, dá tranquilo, sabe? Eu te entrego, eu consigo. Tranquilo. Só que qual foi a minha sorte, né? Como eu fiz um trabalho na indústria,
Brasil. O primeiro cliente que eu peguei, assim, de fato, foi a GCO do Brasil. E nós fizemos a sinalização interna deles lá da linha automotiva deles, sabe? E aí, para trabalhar lá, né, tu precisa ter uma série de... A indústria é muito difícil o acesso. Né? Então, o meu primeiro trabalho já me caiu esse desafio de trabalhar com uma empresa assim, com toda uma documentação e tal, inclusive de terceiros, e eu tive que colocar o pessoal do Rapel. E aí esse pessoal do Rapel que foi me ajudar e tal, a resolver toda a instalação deles. É isso, sabe? E aí tu começa a te identificar com algumas coisas, né? Só que evento é uma peculiaridade, assim, porque, cara, ele começa de um jeito e tu nunca sabe como é que ele vai terminar. E são vários fornecedores e o prazo de montagem é o mesmo, né? E a comunicação visual é a última que entra, né? Depois da comunicação visual vem o time da limpeza. Só que é legal quando tu cuida de todos os outros processos. Agora, quando tem uma montadora que vai ter que colocar as paredes, que vai ter que colocar os estandes, vai ter que não sei o que, para depois tu vir, todo o atraso que dá neste início de montagem, porque a montadora esqueceu não sei o que, então não vieram os tablados, não vieram os fios, não vieram... Qualquer coisa que possa acontecer que vai gerar um atraso, só vai refletir no trabalho da comunicação visual. Porque 2 dias antes do evento, geralmente chega o cliente final. E o cliente final quer ver as suas marcas aplicadas. E por que não tem marca aplicada? E aí todo mundo se vira para a comunicação visual. E por que não tem marca? Sim. Sabe? E isso acontece independente do tamanho do evento, sabe? Então, a tua demanda é muito maior em eventos. Evento e live marketing. Eu tive muita sorte, a gente assim. conversou já, né? Teve já. Festival, teve o Natal Luz, Estação Gramado, teve um planeta. Eu fiz a última Estação Gramado, né? E aí... A Allsigns já estava com esse perfil assim do envolvimento visual, que era qual é a necessidade do cliente, tem coisas que dá para absorver, então vamos absorver e vamos entregar, né? Tudo para facilitar assim a vida do cliente. Então, a última Estação Gramado nós fizemos toda a parte de estruturas, Planeta Atlântida desde 2006, trabalhando só para patrocinadores, sabe? E aí vai, Feira do Livro, CN Inovação, que até então era o maior evento de tecnologia, né, da América Latina. Cara, fiz Rio Mais 20, fiz alguns shows, fiz Stones, fiz Shakira, Coldplay, vários, sabe? Então, tem uma canchinha aí legal. Tem, sabe? E o legal, assim, da área dos eventos, tá? É que todo mundo que trabalha neste segmento, todo mundo meio que se conhece, sabe? E se acontece qualquer problema com essa pessoa, ninguém fica feliz. Então, todo mundo corre para ajudar. Então, a galera... Legal. Por quê? Porque não adianta o teu evento... Né? A tua parte no evento estar ok. Meus adesivos estão lindos. Sim, mas o que adianta, sabe, se a luz está queimada? Sabe, tipo, o cliente não vai se lembrar que os adesivos estão ok ou que a comunicação visual está ok. Faz todo sentido, então, que a gente começou o programa, abriu o programa falando para que as marcas consigam o que querem, que é esse contato visual, existe todo um movimento por trás, né? Existe toda uma indústria que se movimenta por trás, que precisa, inclusive, estar em sinergia. E aí eu vou pegar esse gancho pra gente falar sobre uma questão que a gente até falava antes de ligar as câmeras, que o Ricardo já trouxe aqui e mudou, né? Como é a relação, porque vocês têm entre os seus clientes uma série de públicos diferentes, né? Então, os clientes diferentes. O privado é diferente do público, quando o cliente vem através de agência, quando é cliente direto, quando é cliente de pequeno porte, quando é cliente de grande porte. Então, como que se dá hoje a relação de vocês enquanto fornecedores da mídia como um todo? Não vou chamar de mídia externa, porque a gente tem, por exemplo, como o Ricardo trouxe... de tudo que envolve produção para comunicação, né? Perfeito. Como é que se dá hoje essa relação? Ela tá melhor? Ou ainda existem barreiras? Eu acho que a gente evoluiu muito nessa relação. Essa relação, há uns anos atrás, ela era muito blindada pelas agências, né? Não que isso fosse ruim, mas isso... como tudo era sempre com um prazo muito curto, né, sempre fica aquela questão, tem todo um planejamento do evento ou da campanha, seja lá o que for, e vai ficando o prazo final para execução e entrega disso muito curto. Acho que hoje a gente consegue ter uma relação ali, um tripé de relação entre cliente, fornecedor e agência, que tem sido muito legal, porque tu consegue interagir com o cliente e já ir discutindo, né?
o que pode mudar durante um teste ou durante uma validação de orçamento, para conseguir chegar no final e ter o objetivo de todos, que é viabilizar financeiramente, que hoje é uma coisa que é muito mais importante do que era alguns anos atrás. Alguns anos atrás o mercado tinha muito mais dinheiro. Ah, sem dúvida. Então hoje tudo envolve viabilizar financeiramente e viabilizar prazo, né? Então a gente tem conseguido fazer isso bem ajustado envolvendo o cliente e a agência, né? O cliente não fica mais tão blindado. Hoje tem perfis... Ele vem pro processo. Hoje tem perfis de clientes que acionam a gente via agência, mas muitos deles recebem da agência e nos acionam direto. O fluxo inverteu, né? Antigamente era fala com a agência, resolve com a agência. Hoje não, a gente consegue ter um contato muito bom com o cliente e tem um ganho de velocidade e de relacionamento. Acho que o relacionamento ele vai ficando nos dois lados, né? Todo mundo ganha. Todo mundo é parceiro, a agência é nosso parceiro, o cliente final também, mas é um relacionamento que ele vai ficando legal para todo mundo. Porque assim, né, em determinado momento vai acontecer esse contato, né? Mas havendo respeito, assim, e havendo até a questão da transparência, é um negócio super positivo, porque tu acaba criando uma relação de confiança que para os próximos trabalhos só facilita, sabe? Sim. Tá lá na EF Pro, ok, sabe? Tu fica mais tranquilo, sei que... E antigamente, tipo, hoje é uma coisa que é muito mais eventual, mas antigamente se via prova de 100% dos trabalhos. Sim. Porque os equipamentos não eram confiáveis, era muita tecnologia diferente, era processo manual de serigrafia, com pintura, com impressão digital. Hoje não, hoje com a tecnologia que a gente tem é muito mais fácil, né? O cliente às vezes envia arquivo de pedido ou para evento, muito dificilmente, a não ser que sejam coisas específicas, tem uma cor Pantone, o cliente quer vir ver, mas hoje recebe o arquivo, imprime, sai fiel, é muito mais fluido esse fluxo. E assim também, né, Ricardo? Lá no início, cara, a gente era praticamente cientista, sabe? Tira magenta, coloca cian. Não, tá muito amarelo. E não só isso, sabe? Pô, eu ia visitar alguém, os caras chegavam pra mim, e aí, tu já fez carro? Claro, cara, quem é que nunca fez carro? Pelo amor de Deus. Então eu quero... Nunca e aí chegava lá a galera... Bora fazer um carro. Bora fazer um carro, sabe? Aí vai, adesivo, não ficou legal, tira tudo, vai, sabe? Tipo, móvel, não vou falar de móvel, mas enfim, uma série de outras já fez, claro, pô, tá louco. Eu lembro de uma experiência que foi mais ou menos isso, assim, não sei, não vou lembrar agora qual era o cliente, muito menos se isso era evento, mas era uma lona muito grande. Muito grande. Mas como ela era mais curta e a JV3 imprimia, né, 1,60, eu lembro da gente abrindo a lona no meio da rua, porque a gente precisava... A gente já fez isso. Ela precisava secar, ela precisava depois ser embalada, fica um negócio gigantesco para despachar, mas era isso, assim, não! Vem! Aí, né? Deixa que eu faço. E aí, usando no meio da rua, pedindo pros carros, por favor, só um pouquinho. Mas vai, né? Vai. Já fez isso aqui. Nunca tinha feito na vida. Não, eu sou especialista nisso. Claro. Pode deixar que eu resolvo. E aí tu não dorme, porque a partir... assumir uma responsabilidade. Exatamente. A partir do momento que o cliente fala, então vai que tá contigo. Gente, tu não dorme. Até resolver e entregar aquilo. Mas depois que entrega também, essa relação de confiança fortalece. Sim. E aí tu vira um especialista. Se cria um vínculo, sabe? Se cria um vínculo, né? E tu acaba, participando de vários projetos. Até porque a pessoa que fala que hoje, eu sou especialista em tal segmento, o segmento muda, né? Então hoje a gente, por exemplo, a gente é especialista em displays. Pode ser que amanhã o mercado não queira mais displays, então não posso ficar dizendo que eu sou especialista em display sem estar olhando para o mercado, sem estar olhando para o futuro, né? Eu posso ser, mas eu tenho que estar sempre olhando o que está vindo de novidade para conseguir atender e entregar a solução que o cliente precisa, né? E antes da gente falar dessa questão de novidade, porque é esse gancho que eu quero pegar, eu vou lembrar a nossa audiência que esse é um programa de oferecimento da Corsã. Corsã, dar visibilidade ao que precisa ser protegido é um trabalho essencial. Seu conteúdo merece esse reconhecimento. Participe do primeiro prêmio Corsã de jornalismo ambiental.
Pegando esse gancho, então, de estar sempre atento, né? E eu falei nesse programa, o Sandrinho, quando tudo era mato, né? Era basicamente lona, outdoor papel, lona, alguma coisa do solvente, enfim. A tecnologia vem para ajudar, ok? Mas ela também interfere em processos naturais de produtos e serviços, né? Como é que vocês veem essa interferência da tecnologia neste mercado de vocês, do ponto de vista o que morreu por conta da tecnologia e o que veio para dizer, não, realmente foi um acréscimo interessante? Eu acho que a tecnologia só veio agregar, assim, olha, hoje em dia... Eu digo para nossa equipe lá isso, com a tecnologia que a gente tem hoje, tudo é muito mais fácil, né? Entregar o material com padrão, entregar o material com a cor correta, entregar o material com uma velocidade absurda. Na nossa primeira impressora, eu imprimia 1 metro quadrado por hora. Nossa. Hoje a gente tem impressora que imprime 250 metros quadrados por hora, então... E o mercado, ele vai... Era tudo refilado, cortado à mão. Ou boca de sapo, né? Que era estampado. Hoje tem cortadora que faz o trabalho com precisão da primeira péssima a milésima. E qualquer substrato, né? Placa, adesivo, lona, o que tu largar, feltro... Qualquer coisa. Sabe? Tipo, então, ela só facilita a nossa vida. Ela, claro, muda muito rápido. Eu acho que esse é um grande quê do nosso segmento, é isso. O que hoje é tecnologia de ponta, talvez daqui a um ano não seja mais, né? Então, os investimentos são altos, tem que estar sempre cuidando também para não fazer o investimento errado, porque daqui a pouco, olha, nossa, que equipamento legal vai resolver tal coisa, mas o mercado daqui a um ano não está mais usando aquilo. Sim, perfeito. Né? Então, a gente está sempre procurando tecnologia, mas também sempre olhando em qual segmento a gente consegue colocar aquilo para tornar viável, né? E o Sandrinho, tu viu uma boa evolução aí, né? Assim, prova viva, diríamos? Testemunho ocular. Assim, né? Eu sempre fui um cara mais comercial, sabe? Mas em um determinado momento, eu precisava aprender, assim, né? Como é que era feito, como é que era o processo. Então, lá no início, lá da Allsigns, tu vendia 3 banners, era uma semana para entregar, porque era tudo de recorte eletrônico. A Allsigns não tinha nem impressão. A primeira máquina que veio foi a Mimac, que é essa, sabe? Tipo, que era uma revolução. Que era uma revolução. E aonde que eu peguei o lance da revolução, sabe? Quando veio técnicos, não sei o que, o cara assim, variable dots. Explica aí o que é isso. Ele, não, as máquinas imprimem por pontos. O Sandro ficou 20 anos ganhando trabalho no mercado só usando esse variable dot. Maravilhoso. Não, claro que é verdade, a gente tem que explorar o que a máquina tem. Daí ele fazia o cliente perguntar para o concorrente, mas a tua máquina tem isso? Daí, não, o que é isso? Não, mas é que a da Allsigns... Mas é que a minha tem. Certo. Não, e aí o cara pegou e me explicou, olha, cara, todas as máquinas, elas imprimem por pontos, né, e os pontos são sempre do mesmo tamanho. E aí tu vai passar um degradê, vai passar uma imagem, uma cor para outra, ele vai agrupar esses pontos, né, do CMYK. Só que por terem o mesmo espaço, né, o mesmo tamanho, vai ficar espaço em branco entre eles. Né? Quando tu olha uma lona, tu pega, ou olha um adesivo, tu pega e vê os espaços ali, tu vê exatamente o CMYK, sabe? A nossa não, nossos pontos variam, então ele tem uma cobertura mais fechada. É quase igual a de papel, a de papel não, a base d'água, né? E eu olhei aquilo, daí vamos imprimir então nos kits, eu vou levar. Daí chega lá, só dá o Allsigns, grandes bosta. Não sei pode falar palavrão. Depois, grandes bosta. Mas a Camila e a Renata brigam com a gente. Quem é tu, né? E assim, não, então, quero te mostrar, eu tenho essa impressora aqui, os caras olhavam assim, iam lá, pegavam conta-gotas, conta-linha, né? Conta-fio, sei lá. Olhava assim, também. Não, isso aí é base d'água. Não é base de solvente e tal, né? Então tá, então... Bota água aí, daí pinta botava, não, tá legal. E aí às vezes rolava assim dos clientes reclamarem, né? Que o cliente não produziu com a agência, produziu, sei lá, um fornecedor local numa outra cidade e que a cor que chegava não chegava na cor e os caras assim,
Por que não tá legal se essa imagem tá em alta e tal? Daí os caras botavam a culpa nos arquivos das agências. E aí as agências me ligavam, meu, tu pode rodar um banner pra mim? Aí eu mandava me ligar pros caras, meu, o que tem a máquina tem? Já ouviu falar em Variable Dots? Virou lenda. Virou bordão do Sandrinho. Mas, pô, isso a gente Eu tá me falando em lembro, 2013. inclusive, de uma... Isso a gente tá falando 2006, 2007, talvez me corrija se eu estiver errada. Pode ser. Mas eu me lembro das primeiras impressões UV. Em 2004, né, começou, acho que chegaram os primeiros Isso, então equipamentos ali a no gente tá Brasil falando em de 2006, quando de fato... Daí 2007, 2008, isso começou a ficar mais comum. Né? O nosso Mais primeiro acessível, equipamento né? UV foi 2008, foi o primeiro do Sul, não tinha, só tinha em São Paulo. E a primeira coisa que a gente fez 2008 quando faz chegou sentido. a nossa impressora UV foi desabilitar a nossa serigrafia. Porque meu pai já fazia serigrafia há 25 anos, ele não queria mais saber, e daí a gente achou a tecnologia numa feira e falou, não, vamos comprar. As feiras eram muito fortes também, né? E daí a gente comprou o equipamento em 2008, foi o primeiro. E desde então, a UV hoje é o que tem de tecnologia mais avançada. Claro, ela foi mudando, né? Aham. É também a questão de qualidade, a questão de tintas. de flexibilidade. Era uma tinta muito rígida. Hoje a gente faz 80% da nossa produção em tecnologia UV. Vamos falar, a gente tá aqui num clima super legal e tal, mas a gente tem que jogar, né? Vamos ser sinceros que existem muitos desafios nessa área. O Ricardo trouxe na fala dele em algum momento, e a gente já conversou bastante eu e o Sandro sobre isso, que são prazos, por exemplo, né? Sempre muito apertados. O Sandro também trouxe que a comunicação, por exemplo, de eventos, a comunicação visual ela é a última a entrar, então... O que vocês diriam sobre desafios, né? Quais são os desafios atuais da comunicação visual, considerando esses segmentos que vocês atuam? Prazo. Continua. Olha Passa só, ano, isso não mudou. Isso não mudou. olha Só reduziu. Olha só, em 2000... Não, mas a verba reduziu também, né? Não, a verba reduziu muito. Mas olha só, quando eu estava na SPM, assim, tinha o projeto de graduação é SPM, tá? E aí tu montava um grupo, pegava uma empresa e da Alsigns e falaram, tu não vai fazer nada de criação, tu só vai fazer o financeiro, a parte do financeiro e tal, do projeto nós vamos fazer para a Alsigns. E aí eles fizeram uma pesquisa no mercado e era sempre assim, tá, e tu acha que a Alsigns é cara? E aí as produtoras assim... Como é que eu vou saber se é caro? Eu nunca dei prazo para ele, eu ligo para ele, Sandro, eu preciso produzir isso. Maravilhoso. E ele vai lá e resolve, sabe? E daí, tipo, eu acho que até melhorou, tá? Porque as pessoas começaram a conhecer mais de processos também, sabe? Mas ainda existe a questão do prazo, sabe? Às vezes parece que as pessoas não sabem que todo dia 25 de dezembro isso é era Natal. muito blindado, né? Isso é Esse ano, gente, Natal é dia 25 de dezembro. Ou seja, a produção já está atrasada porque dia 1º de novembro tem que estar nas lojas. Exatamente. Mas eu acho que essa questão de prazo, ela tem muito a ver também com organização tanto da empresa quanto do cliente, né? Acho que todos os clientes passam por justamente isso, calendário promocional, todos os clientes têm, né? Calendário de evento, todos os clientes têm. Exato. Só que Datas às sazonais, vezes todos têm. se gasta todo um prazo muito grande no planejamento, na definição de layout, na definição do patrocinador, às vezes que num evento é importante. Cara, quando chega ali, falta 3 dias para um evento, os caras estão finalizando o arquivo para mandar. É que assim também, tá? Vou te dar o que acontece comigo, né? Muitos patrocinadores entram em última hora e a galera quer segurar o máximo para aproveitar, faz sentido, né? E faz sentido também pro evento, né? Sim. Claro. Cara, e estamos falando de eventos grandes, sabe? Aí do nada surge resolveu participar. Sim. Tá, botou, assinou o contrato, sabe? Eu lembro de situações dessas, de eventos que a gente fazia, enfim, nessa época, que era assim, o material tá todo pronto, a lona tá pronta, então o patrocinador Coloca um adesivo. vai lá e aplica um adesivo. Tá, e olha só. Acontece menos hoje, mas Claro. às vezes Tá, acontece. e olha, então deixa eu te falar uma assim. Alguns eventos que eu fazia fora do estado, né, envolviam empresas as empresas do Grupo S, enfim. E aí, cara, isso aí para ser aprovado passava por muita gente em cada uma das empresas, tá? Em cada uma das empresas.
E aí, quando eu ia fazer, assim, os adesivos do palco, eu levava 3 versões de adesivos. Eles batiam o martelo, assim, te passavam um 3D, te passavam um 3D com um adesivo cinza. Eu levava cinza, preto, branco e azul. Sabe? Por quê? Chega um lá... Porque daí muita gente tomando decisão. Tomando decisão. E aí os caras assim, não gostei do preto, eu quero o branco. Daí tu olhava assim, não, beleza. E levava 2 de cada. Não, beleza, vou fazer local. Eu sempre falava, vou fazer local. E aí, pá, ia lá, meti o branco. Aí no outro dia vinha assim, não gostei. Não tem um azul? Não, posso providenciar o azul. Então. E aí tu ia lá e fazia o azul. E isso era até... começar o evento, né? 3 horas do evento. Sabe? Então, tipo... como a gente falou, nem tudo são flores, né? Não. Gente, infelizmente, a gente está... viu? Isso é bom? Isso é muito bom quando os nossos convidados reagem dessa forma, assim, mas já? É porque voou o nosso tempo. Mas eu queria saber o seguinte... a gente falou, o Ricardo trouxe também, né? Hoje tem espaço para cocriações, né? E vocês estão falando de áreas, inclusive, que precisam muito dessa cocriação, né? Pô, eventos, projetos, eventos pequenos, eu também, mas tem eventos muito grandes que o Sandro já entra no processo criativo. E quando a gente fala em PDV, mais ainda, né? Assim, entra num processo criativo. Acho que isso é uma coisa legal do relacionamento que a gente estava falando, de ser próximo hoje com os clientes, ou com os arquitetos envolvidos, ou com a agência, porque tu consegue estar ali desde o nascimento, né? Isso ajuda a entrega e ajuda também a entregar. Porque hoje... muito pouco do nosso trabalho é impressão, né? O resto todo às vezes tem um mobiliário, tem um painel de LED, tem um letreiro, então é tudo muito complementar, né? A impressão é um pequeno passo daquilo, né? O mercado hoje ele tá a impressão é a parte mais fácil, tirando algumas cores que não existem. É a mais rápida. É a mais rápida. Né? Então, todo outro processo que é o mais manual, que é uma serralheria, uma marcenaria, uma montagem de letreiro com LED, com iluminação. Então, tudo hoje é um pouco mais complexo do que impressão, né? A impressão e corte é a parte mais tranquila do processo. E talvez a última do processo, inclusive, né? Porque ela é a mais rápida, né? Então hoje ela é complementar, né? Então se a gente vai ver antes, o que antes era muito painel impresso gigante, hoje é um mobiliário, um nicho, uma coisa muito mais organizada visualmente, né? Alguma tela, né? TV, então, LED. Mudou muito, claro. Mudou muito. Não, e eu vou te dizer assim, que esse lance assim da cooperação, às vezes não fica só entre, né, os clientes e fornecedores, às vezes até entre os próprios fornecedores. Entre si. Antes, quando a gente pegava e achava assim que todo mundo é concorrente e tal, é muito melhor, né, tu ser concorrente ou ter empresas sérias concorrendo, né, empresas que pagam, né, todos os encargos. Eleva o nível, né, do mercado. Exatamente. Eleva o nível do mercado. E às vezes tu não tem braço assim para atender e tu olha pro lado, como é que tu tá aí? Vamos tocar junto? Vamos. Sabe? E não tem frescura, sabe? Então eu acho assim que lá quando nós comprávamos cartucho de tinta, tinha uma empresa que o dono jogava futebol conosco. E aí ele falou, como é que é? Acho que é a primeira impressão, não lembro bem o nome, mas pode ser, acho que é a primeira impressão. E aí o cara assim, como é que é para comprar? Cara, eu compro lá do pessoal, em até 48 horas chega, daqui a pouco se a gente consegue meter um Sedex 10, chega no outro dia. E aí não sei o que, tarará. E aí um dia faltou, eu precisava ter que rodar de noite, entrou uma campanha de última hora, e eu tinha um cartucho só, eu liguei pro cara, por acaso tem um cartucho? E o cara cheio de dedo, assim, nossa, tu vê, meu estoque é bem reduzido, porque é caro e tal. Mano, tá tudo certo. Eu só te liguei porque tu é um dos que eu sei que tem, né? E eu sei que é cartucho. Mas, velho, não te preocupa, tá? Eu tô sempre com cartucho, eu tenho sempre cartucho, eu tenho sempre grande. Se tu precisar, deu uma semana, o cara me liga. Era sério isso? Claro que é sério, cara. Uma vez eu perdi um trabalho
lá para Mazá, para Coca-Cola. De última hora resolveram fazer com outro e o cara não entregou legal, era para fazer um carro. E aí eu peguei e comentei com um dos donos da Mazá, na época, assim, o Thomas e tal. E eu falei, cara, se o cara precisar de qualquer coisa, amanhã nós vamos estar funcionando, né? Passa lá. Me liga o cara, assim, pô, é sério mesmo isso, cara? Tu perdeu o trabalho pra mim, tu vai me emprestar adesivo perfurado. Eu, cara, o cliente já decidiu. Sim. Sabe? Tipo, eu prefiro que tu entregue bem do que... Sabe? Depois a gente briga por preço, sei lá, pelo cliente de novo, mas... Depois a gente disputa mercado, né? Sabe? Mas é muito melhor Mas é ele muito mais saudável. É muito mais saudável. Quando eleva o nível, é muito mais saudável para todo mundo. É a mesma coisa dos eventos. Essa tela não é minha. Não tô nem aí que tá quebrada. Não, tô assim, cara, sabe? Meu adesivo não vai aparecer se a tela estiver quebrada. Ou tu vai lá e faz um totem lindo que vai uma tela. Daí a tela não funciona. O cliente não vai botar o totem no negócio. Não, É isso. né? Então as coisas têm que fazer sentido dos dois lados, né? Isso, então, a gente vai fechar lembrando o início do nosso programa, quando eu disse que eu explicaria, né, a frase, quando diz... Para que essa magia aconteça, desse contato visual, existe todo um movimento que precisa funcionar, uma engrenagem que precisa funcionar, para que a coisa saia realmente bonita e de qualidade e de régua elevada. Meninos, muitíssimo obrigada. Para mim, como eu falei, né, foi uma viagem no tempo aí de memórias afetivas. Memórias afetivas desbloqueadas, né? Nossa. Então, poder fazer isso foi muito bacana. Muito obrigada por ensinarem, né? A gente tem aí, o Fala Mercado tá aí também para evangelizar o nosso mercado, né? E então, muito obrigada pelos compartilhamentos, pelos ensinamentos. Que seja o primeiro de outros. Eu que agradeço, né, o espaço. Eu acho importante a gente pegar e conversar sobre o mercado, né? Nosso mercado só tem a crescer, enfim, sabe? Ou se qualificar. E quanto melhores forem as empresas, melhor for a régua, assim, eu acho que todo mundo melhor ganha. para todo mundo, né? Eu agradecer sou um dos que puxo essa bandeira. Agradecer o Fantini, eu chamo ele de Petri só porque agradecer o Fantini, né, que aceitou sentar comigo, enfim, né? Em determinado momento da nossa vida a gente queria se matar. Isso fica para outra conversa futura. Um dia a gente conta. Mas vocês me contam depois que desligar a câmera. Claro que não, tá lá. Agradecer, eu acho que a ideia é essa, é somar, né, para todos. Todo mundo tem um pouco de experiência que vai somando daqui, somando dali, a gente consegue evoluir. Massa. Muito bem, e para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela companhia e pela audiência. Lembrando, como diz a produção, tira a camiseta de jornalista, bota a camiseta de youtuber para dizer curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.